bíblica que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses. Ele realmente, no capítulo 2, dá as suas instruções, como sempre, como é o propósito da vida do apóstolo Paulo, e deve ser também da nossa vida, a vida do crente, da vida do homem de Deus. Paulo disse que, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E ele disse também que ai daqueles que não obedeceram ao Evangelho de Cristo. Quando ele escreveu a sua carta aos Tessalonicenses, ele disse: para aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de Cristo, então Deus vai vir tomando vingança contra todos esses atos e atitudes dos pecadores. Então, portanto, Paulo ele traz a sua instrução, as suas advertências, porque em todo o tempo a igreja, infelizmente, conviveu com os falsos mestres, a falsa doutrina, o legalismo, e portanto Paulo está agora, após essas orientações, no capítulo 2, no capítulo 3, ele vai dizer: agora vocês precisam viverem esta vida interior, realmente na dependência do Senhor Jesus Cristo, na dependência de Deus, na dependência de Cristo, como os irmãos observaram aí no verso de número 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à destra ou à direita de Deus. Então aqui Paulo está falando do homem ressuscitado, do homem que ressuscitou com Cristo. Esta é a obra maravilhosa que Cristo fez. Perdoou os pecados, deu a salvação, não levou em conta o tempo da ignorância, o tempo em que vivemos e que muitos ainda vivem hoje na ignorância, sem temor a Deus, contrário à vontade de Deus, os preceitos e os mandamentos de Deus. Mas, então, Paulo está dizendo aqui, olha, se você foi ressuscitado com Cristo, então agora você precisa olhar, você precisa buscar, você precisa se esforçar pelas coisas do céu e não mais daqui da terra. Então, como nós podemos ver um homem ressuscitado, podemos dizer também que é um cidadão dos céus morando aqui na terra. Isto é maravilhoso, meus queridos, para a igreja de Deus, para o homem de Deus, para a mulher, para aqueles que servem a Deus de todo o coração. Um cidadão, Paulo diz, que a nossa cidade, a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos também o retorno do nosso Salvador. E a Bíblia diz que quando Ele voltar, nós subiremos juntamente com Ele, para vivermos ali com todos os santos, de todas as épocas, louvando a Deus e desfrutando deste amor, desta misericórdia e deste poder maravilhoso que o Senhor Jesus tem e agiu a favor de cada um de nós. Então Paulo diz, olha, se você foi ressuscitado com Cristo, então você precisa buscar as coisas do céu. Você não é mais cidadão aqui dessa terra, mesmo que você esteja aqui ainda, mas você é um cidadão do céu. Mesmo que Deus te permita de você viver aqui um tempo. E esse tempo, a igreja, nós devemos aproveitar este tempo que Deus nos permite e nos dá, por sua graça, de ser um testemunho, de nos abster de todo esse sistema do mundo, de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, para viver uma vida digna conforme o Evangelho de Cristo. Então Paulo diz, olha, se você foi ressuscitado com Cristo, então esses crentes que foram ressuscitados, porque aqui está falando no sentido daquele que pela fé, veja, é interessante isso. E é aí que a incredulidade não consegue compreender. É aí que a falsa doutrina e os falsos mestres não conseguem desfrutar desse benefício, dessa graça de Deus. Por quê? Mesmo ainda aqui, com nossas falhas, com nossas dificuldades, o Senhor Jesus garante, Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, de nos guardar.
Aqui Paulo está dizendo como nós já estivéssemos morando no céu com Cristo. E é claro que nós que temos a fé em Jesus Cristo, cremos perfeitamente que ninguém nos tirará mais dos braços do Senhor Jesus Cristo. E portanto é um incentivo. É também uma palavra poderosa de Deus para você que ainda tem alguma dúvida quanto a ser um cristão, quanto a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então Paulo diz assim: esses crentes morreram com Cristo. Se você ressuscitou, você morreu com Ele, né? E no verso 3 ele deixa muito bem claro, do capítulo 3: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Veja que é como que o poder de Deus, a nossa fé nele, ele nos guardasse, a sua companhia, no seu braço. E o mundo não pode ver, não pode compreender essas coisas, ignora, e diz que até é tolice, isso não existe. Como é que um homem vive aqui, uma moça, um moço, um mais velho ou menos velho, viver uma vida aqui que não depende, não precisa de desfrutar nada do sistema deste mundo, que é contrário à vontade e à bondade de Deus. Então Paulo disse: este crente e estes crentes morreram com Cristo. No capítulo 2, ao lado esquerdo aí, e o verso 12, ele diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, que fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O verso de número 20: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Veja que pergunta interessante. Que reflexão Paulo traz à mente daqueles que já ressuscitaram com Cristo. Se você já morreu, se você já ressuscitou com Cristo e você morreu para os prazeres da carne, por que é que agora você ainda quer voltar às ordenanças, a estes sistemas, a voltar à vida velha? Não, não pode mais. E é interessante e afirmar perfeitamente, sem medo nenhum de errar. Às vezes nós dizemos assim, né? O crente não deve fazer isso. O crente não poderia fazer isso. Mas a mensagem é: o crente que é ressuscitado com Cristo, que morreu com Cristo, ele não pode fazer. Não é um pedido, não é uma sugestão de Deus, é uma ordem. E esta ordem, ela é amorosa, é para o nosso próprio bem, para que o diabo não tenha vitória contra aquele que já morreu e ressuscitou com Cristo. Ele ainda diz mais: os crentes foram ressuscitados juntamente com ele. Veja, como Jesus morreu, ressuscitou. Nós lemos aqui que ele está à destra de Deus, à direita, lá. A carta aos Hebreus diz que ele está lá e intercede por cada um de nós aqui na terra. Então Paulo diz: olha, se você já ressuscitou com Cristo, então você está ressuscitado juntamente com ele. O verso 1 do capítulo 3. Portanto, me permita eu ficar repetindo aqui, tá? Para que realmente possa ficar no nosso coração esta palavra de Deus. Porque comentários, exemplos, tudo é importante. Mas, na verdade, quem muda mesmo é a palavra de Deus. Então, se você ouvir esta palavra, colocá-la no seu coração, então, não há dúvida nenhuma, não há tropeço nenhum, você não corre risco nenhum de não haver ressuscitado com Cristo. Então, no verso 1, como nós já lemos: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então é como Paulo falou, né? Eu não tenho prazer aqui, porque estar com Cristo é melhor, é muito melhor. Mas se Ele ainda quer que eu fique aqui,
então eu ficarei. E é nesta direção que a igreja, nós, os homens de Deus, mulheres de Deus, devemos caminhar. Estamos com Cristo, temos garantia da nossa salvação, do perdão dos nossos pecados, já pela nossa fé, como que já estivéssemos morando no céu, mas mesmo ainda aqui na terra. E é por isso que precisamos da misericórdia de Deus, do poder de Deus, mas de um espírito amoroso, de um espírito que realmente ama a Deus de todo o coração. Então, esses crentes também, que já ressuscitaram com Cristo, eles estão com Cristo no céu. Vê se você entende bem, meu querido. Então, você morreu com Cristo, você está escondido, Deus te escondeu em Cristo, você ressuscitou com Ele e você está no céu com Ele. Veja o verso de número 3, vejamos aqui. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E Efésios 2:6 diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ainda mais, os crentes que foram ressuscitados com Cristo, eles estarão com Cristo na sua volta. Veja que maravilha. Mesmo que você ainda não tenha saído daqui, mesmo que nós ainda continuemos aqui, na volta de Cristo, nós iremos com Ele, meus queridos. Então você ressuscitou com Cristo, você morreu com Ele, você está no céu com Ele e você vai voltar com Ele do céu. É claro, né, que aqui é uma palavra de fé. Não é uma figura, é uma palavra real, mas é uma palavra de fé. É só a fé quem faz isso por nós. Então nós estamos aqui, literalmente, né, nós não estamos lá, mas o Senhor, Ele não vai vir? Ele não vai vir nos buscar? E Paulo disse, quando Ele vier, nós subiremos com Ele para sempre, para ficar a eternidade na glória. Então esta é a bondade de Deus. Este é o compromisso que o crente tem, meus irmãos, diante do seu Salvador, que tudo isto fez por ele. E ainda continua fazendo, né, enquanto ele não voltar. Prosseguindo aqui. Agora, por que isso? O que foi que aconteceu? E agora vem uma reflexão para cada um de nós. Como é que nós estamos vivendo aqui nessa terra e dizendo que somos de Cristo? De que forma? Será que ainda sobra um espaçozinho aí nas nossas vidas para caminhar juntos com os ímpios, com os escarnecedores, com os zombadores de Deus, com aqueles que são contrários à vontade de Deus? Espero em Deus que isso não aconteça com nenhum de nós. Com nenhum de vocês, com nenhum daqueles que estão nos vendo e nos assistindo. Agora, por que isso? Por que toda esta bênção? 2 versículos 9 e 10 vai trazer essa resposta para nós. O verso de número 9 diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com os seus feitos. Não foi só a roupa, não foi só a capa, como eu disse, mas o homem que desfruta dessa bondade de Cristo, foi necessário que ele se despisse do velho homem e com os seus feitos. O verso de número 10: e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, por esta maravilhosa graça de Deus, em nos despir do velho homem, em nos revestirmos do novo homem, Deus nos dá a graça de desfrutar desta maravilhosa bênção. Continuando, meus irmãos, vivendo uma vida em comunhão com a morte de Cristo. Essa comunhão não cessa mais. Essa comunhão não tem retorno.
Esta comunhão não tem férias, esta comunhão não tem espaço. Esta comunhão, ela é uma comunhão contínua, perfeita, e isto é pelo poder de Deus. O verso 2 e 3 nos diz o seguinte: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Agora você está guardado em Deus, vivendo uma vida em comunhão com Cristo, com Deus, íntima. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravo. Essa é a maravilhosa orientação de Deus para nós. O corpo vai morrer, o corpo vai para a terra, mas nós não voltaremos mais a ser escravos do pecado, pela bondade de Deus. Romanos 6 e o verso 6. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Porque a questão é, às vezes a pessoa desiste, nem faz uma coisa, nem outra. E esse é o problema. E por isso Deus exorta pelo Espírito Santo para que ninguém recue, ninguém volte atrás. Porque se alguém voltar atrás, o estado dele é pior do que o primeiro. E certamente a vergonha, certamente o confrontamento, né? Mesmo que seja amoroso com os irmãos. O que foi que aconteceu? O que foi que houve com você? Você andava tão bem aqui na casa de Deus. Hoje nós fomos informados de que um moço que aprendeu na casa de Deus, aprendeu na igreja, aprendeu tocar, aprendeu cantar, aprendeu louvar, exercitou a sua voz, e hoje presta culto a Satanás, pelos bares, pelos botecos da vida, da sujeira, da imundícia. Oh, meu querido, isto é de tocar o nosso coração. Deus não quer Deus não se agrada com aquele que retrocede, com aquele que volta atrás, porque é pior a situação dele. Desfrutou de toda a bondade de Deus, de todo o auxílio na casa de Deus, e agora está longe. É de doer o coração. Mas vivendo uma vida exclusiva para Deus. Vivendo uma vida exclusiva para Deus. Segundo os Coríntios 5,17, né, um versículo bem conhecido, que está na mente de todo crente. E assim, como é que diz? E assim, se você é uma nova criatura, se você está em Cristo, uma nova criatura é. Que bênção, que maravilha. Se você está em Cristo, então você é uma nova criatura. É um novo homem, é uma nova pessoa, novo coração, propósito, atitude, fé, confiança. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivo, porque para Ele todos vivem. Para aqueles que estão em Cristo não há morte, para aqueles que estão em Cristo não há perdição. Para aqueles que estão em Cristo, não há um retorno para a vida contrária à vontade de Deus. Mas para aqueles que estão em Cristo, os seus olhares estão para o céu, onde o Senhor Jesus está, intercedendo por nós, e nós aqui o aguardando, a sua vinda, para nos levar, para nos tirar desta vida de trabalho, de lutas, de dificuldades, de choro, de doenças, de enfermidades, para uma vida que Paulo diz incomparavelmente muito melhor. Então, ora, Deus não é Deus de morto, mas Deus de vivo, porque para Ele todos vivem. Esse versículo está em Lucas, no capítulo 20, o verso 38. Colossenses 2, 19 e 20 também diz assim: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprindo e bem vinculado por suas juntas e ligaduras, cresce o crescimento que procede de Deus.
Se morreste com Cristo para o rodimento do mundo, porque como vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Então essa é uma vida que é consagrada a Deus. Mas, tenham cuidado com o formalismo e a sua insuficiência. Porque para muitos, a forma, a forma legal que para eles de servir a Deus, não, mas eu vou servir a Deus assim. Eu apresento o culto a Deus dessa forma, desse jeito. Ela é insuficiente para perdoar os seus pecados. Ela é insuficiente para lhe dar a garantia da vida eterna. Então todos nós, precisamos ter cuidado com isso. Porque Paulo já enfrentava essas lutas ali. No verso 16 do capítulo 2, ele diz assim, do capítulo 2 de Colossenses, verso 16: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Por quê? Porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. E continua: se você está em Cristo, nova criatura é. Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Senhor. E você se alegra em fazer o que Ele quer, o que Ele manda. Continuando aqui ainda, eu quero voltar mais umas páginas aqui para Eclesiastes, no capítulo 5, nessa questão do formalismo, essa questão da insuficiência de muitos, e muitos ainda tentam, se esforçam a fazer essas coisas. Eclesiastes 5:1, vejam se puder, como está escrito lá: guarda o pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se-á para ouvir melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Essas pessoas que vivem assim, entre aspas, diz que está prestando um culto a Deus e não sabem que fazem mal. Quando no nosso tempo que vivíamos e servia à idolatria, aos ídolos, quantas vezes, quando a gente se levantava contra, a pessoa repreendia: cuidado com o que você fala. Mas você precisa ter cuidado com o que você fala com o seu Criador, meu querido. O ídolo está morto. O ídolo nada ouve. O ídolo nada faz. O ídolo não te repreende. O ídolo não te corrige, não te instrui. Mas a bondade de Deus está nesta parte. Porque Ele é o Deus da verdade, um Deus que instrui, um Deus que ama, um Deus que tem paciência, um Deus que cuida, um Deus que salva, um Deus que está com você. O ídolo não, ele está lá. O Salmo 115 e toda a Bíblia, Deuteronômio 8, Isaías 44 e toda a Bíblia está repleta. Ele não sai de lá, porque ele não se move, porque ele não vê, porque ele não ouve, porque som nenhum sai da garganta dele. E é por isso que muitos se inclinam para adorar e servir aos ídolos, porque ele não vai falar nada com você. E você, como diz Eclesiastes aqui, você pensa que está prestando um culto a Deus, mas você está fazendo um grande mal. Primeiro, porque você substituiu Deus. E segundo, porque está correndo no perigo da condenação de sua alma. Então, quando você for para a casa de Deus, guarde o pé. Esse guardar o pé aqui, tenha temor a Deus, tenha respeito, tenha obediência. Não é para você esconder o pé, né? Nós precisamos entender com muita clareza. Não é para você vir sem o pé. Você vem, você pisa, você fala, você vê, você ouve, você escuta, você aprende. Mas aprenda no temor a Deus, com o temor a Deus, com respeito a Deus, com reverência a Deus. No verso 2: não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e você está na terra. E Jesus, falando lá no Evangelho de João, ele disse:
eu vim do alto e aquele que vem de cima é maior do que todos. Porque ele fala das coisas do alto e os que estão na terra falam das coisas da terra, exceto aqueles que foram ressuscitados com Cristo, porque já desfrutam das coisas do céu. Então, continuando aqui a nossa reflexão, um desejo, os desafios da vida, né? Os desafios da vida, Paulo mostra com muita clareza aqui. A vida de homem de Deus, mesmo desfrutando de toda essa bondade e maravilhosa graça de Deus, ele enfrenta lutas. Não é que ele não vai precisar fazer mais nada, né? Você precisa trabalhar, você precisa lutar, você precisa alimentar-se, você precisa ser instruído, continuar sendo instruído, você precisa também ensinar a palavra de Deus, porque os falsos profetas estão por aí, meus queridos, e a igreja precisa continuar de pé, com olhos atentos, jejuando, orando, se for necessário, para que o mal, que as falsas doutrinas não entre no nosso meio, não atinja as ovelhas de Cristo, para o bem delas e para a glória de Deus. Importa-vos nascer de novo. Jesus disse, não te admires. Então veja que a religião não salva, a posição não salva. Quem era Nicodemos? Um mestre. Mas ao encontrar-se com Cristo, ele disse, vejam por onde começa, né? Se você não fosse de Deus, você não faria estas coisas. Em outro lugar, disseram ao Senhor Jesus Cristo, em outro lugar disseram ao Senhor Jesus Cristo, bem-aventurado os peitos que te amamentaram. E o que Jesus disse? Bem-aventurado aquele que ouve a palavra e guarda no coração. Então não é os seios que amamentaram, não é a questão como Nicodemo disse, o Senhor é de Deus, você é homem de Deus. Jesus disse, não respondeu, mas disse, não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Porque se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Porque sem a graça de Deus, meus queridos, os pecadores não podem encontrar a porta, muito menos entrar nela. Se Deus não orientar, se o Espírito Santo não conduzir o pecador a encontrar-se, a chegar à porta que é Cristo, ele não vai encontrar de maneira nenhuma e nunca poderá encontrar. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Quando se trata da salvação, sem Deus, é impossível. Da mesma forma como os discípulos disseram para Jesus, se é assim a vida do cristão, então quem é que pode ser salvo? E Jesus disse, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mas a respeito da salvação, sem Deus, nada é possível. Não há. Apresenta a vida cristã como muitos, né? Apresenta a vida cristã como um mar de rosas. E, fazendo isso, minimiza que ela é repleta de problemas e não foi assim que o nosso mestre nos ensinou. Você está aqui, entrou nessa porta, acabou os seus problemas. Entrou nessa porta, entrou por aquela porta, então agora você tem saúde, dinheiro, prosperidade, casa, carro, casas, dinheiro, você tem tudo. O Senhor Jesus disse que isso é um falso ensino. Isto é um falso ensino. Porque Jesus disse, falando aos seus apóstolos, ele disse assim, uma mensagem, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.
Este é o Evangelho de Cristo. E alguém poderia ignorar? Não. É porque é Cristo quem te conduz. Quem te conduz não é a tua riqueza, não é o teu carro, não é a tua saúde, não é o teu dinheiro. Quem te conduz ao céu é Cristo. E é por isso que quando a mensagem é que você vindo para a casa de Deus, você não tem mais problema nenhum, é falsa. Porque não é a tua prosperidade aqui que te leva para o céu. É Cristo quem faz isso por você. Então o Senhor Jesus disse e fortaleceu a alma dos seus discípulos, dizendo: importa que em meio a muitas tribulações entremos no reino de Deus. Temos um exemplo aqui, meus irmãos, porque às vezes a pessoa acha tão difícil, né, ser um crente. Acha tão difícil uma vida santa. Acha tão difícil uma vida regrada, orientada, trilhada no caminho que o nosso Deus mesmo preparou para nós. E eu fiz aqui, peguei 5 exemplos, é rápido aqui. 5 exemplos de homens que se converteram ao Evangelho. E a Bíblia não diz que eles voltaram atrás. Então, portanto, é um exemplo para todos nós, de que mesmo sendo nas tribulações, na morte, nos desafios, enfrentando autoridades contrárias à bondade de Deus, às orientações de Deus, mas eles nunca voltaram atrás. Nós citamos aqui, por exemplo, Pedro, um pescador que o comentador chamou ele de um pescador profano, porque ele negou a Cristo, né? Ele disse: não, eu não nego o Senhor. Então ele profanou o nome de Deus, mas ali estava à disposição dele. Todos podem te negar, eu não nego o Senhor. E quando, resumindo aqui, quando o galo cantou, que Pedro ouviu, então ele se lembrou. Então o que é que Pedro fez? Está em Mateus 27, né? 44. Então ele, 74, melhor dizendo, 26, Mateus 26, 74. Então Pedro chorou amargamente. Mas o outro, o que é que ele fez? O Judas também traiu Jesus. Mas quando percebeu e recebeu o dinheiro dos sacerdotes, o que ele fez? Ele foi e tirou a sua própria vida. O importante observar é que a Bíblia diz que ele foi para o seu lugar. Muitos ainda querem, né, defender a causa de Judas, dizendo que ele se arrependeu, aquele foi um remorso, e essas coisas tudo. Mas a Bíblia está lá escrito: Judas foi para o seu lugar. Então Pedro, mas esse mesmo Pedro, quando estava no tempo do crescimento da igreja, da pregação do Evangelho, então as pessoas pegavam os doentes, os enfermos, colocavam nas ruas, para ver que quando Pedro passasse, pelo menos na sombra de Pedro, passasse por aqueles enfermos e eles eram curados. E nós sabemos que a tradição nos diz que Pedro foi crucificado, morreu, e aí vem a contrariedade. Você que vem para cá não tem mais problema. Pedro morreu, e diz a tradição que ele não quis morrer como morreu o seu Senhor. E ela diz que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Mas esse Pedro nunca abandonou Jesus Cristo, mesmo havendo esses deslizes. Mas o amor de Cristo o sustentou. Um outro personagem aqui, que nós falamos aqui, é o endemoniado intranquilo. Marcos capítulo 5 diz que aquele moço, ninguém controlava ele. Era de dia e de noite, nos túmulos, né, perturbando o povo, causando temor ao povo. E a Bíblia vai nos dizer em Marcos, se você quiser acompanhar comigo, Marcos 5, verso 5, que diz assim:
andava sempre de noite, aquele moço, e de dia, andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Verso 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E a Bíblia diz que ele queria seguir a Cristo. A disposição dele, não, eu vou seguir o Senhor, eu vou pregar o Evangelho com o Senhor. E Jesus não consentiu, mas disse: vai para a tua casa e você vai pregar lá para a sua casa, para a sua família, para os seus, e diga a eles de como Deus teve misericórdia de você. A mulher samaritana, de má reputação, mas ela se tornou um testemunho da verdade. Quando ela falou, em João capítulo 4, e verso 17, ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido? Respondeu Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos que já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. E isto disseste bem. Veja o 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? É o Cristo mesmo. É o Cristo. E a multidão que vieram, nós não vamos falar aqui, mas os irmãos conhecem, a multidão que vieram disseram: agora já não é mais pelo que você disse, mas é porque nós mesmos vimos e cremos que este é o Filho de Deus. Então, meus irmãos, são essas pessoas, né? Aqui tem também o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o cruel perseguidor da igreja, torna-se num terno, num amoroso, num que deu a sua própria vida pelo Evangelho de Cristo. Apóstolo Paulo. Ele mesmo disse: eu não sou digno de ser chamado apóstolo de Jesus Cristo. Por quê? Porque eu persegui a igreja de Deus. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Mas não é pelo que você é. Ponha isso no seu coração. Aqueles que vieram para Jesus e estão com Cristo, não é pelo que eles eram ou são, é pelo que Deus é em Jesus Cristo e pelo que Ele fez por cada um de nós. Confie nisso. Aquele homem cruel tornou-se um terno apóstolo Paulo, como por exemplo está aqui em Atos capítulo 9 e o verso de número 1, que diz assim, só seguindo um pouquinho aqui para frente. Atos 9, 1 diz o seguinte: Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote. E aí os irmãos sabem o que ele fez. Pediu a carta para ir prender aqueles que falassem no nome de Jesus Cristo. Mas no verso 13, Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Você, aqui, que nos vê, quantos males você já não praticou na sua vida? Então veja que, e hoje, Deus teve misericórdia de você, Deus salvou você, Deus te entregou a Jesus Cristo, e Ele te salvou, Ele te ressuscitou, Ele está com você no céu, Ele vai vir e vai te levar. Então veja que, é claro, não é, veja que a virtude de ter sido ressuscitado com Cristo, Paulo deixou muito claro para nós. Colossenses 3, verso 9. Não minta, porque você já foi despido do velho homem, com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem. Agora você precisa viver uma vida em comunhão com Deus. Então no verso 13, nós já lemos aqui, no verso 21 de Atos capítulo 9, diz assim: Ora,
todos os que ouviam. Eu vou ler o 20 para que entendam por que todos os que ouviam. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Quem é que pregava? Paulo. É o Saulo, agora transformado em Paulo, foi encontrado na sinagoga pregando e dizendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E é por isso que fala no verso 21. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para que veio, precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Então não foi assim que Paulo chegou aqui? Foi. Mas foi transformado. Agora ele pregava e dizia: Jesus Cristo é o Filho de Deus. E é o que eu e você devemos fazer. Chegando aqui para o final, dos versos 5 ao verso 9, depois da teologia, depois do ensino, vem a exigência ética e enérgica de Paulo. Pode me informar a hora, por favor? 8h30? Muito bem. Então, nós falamos aqui até no verso 4, falando de todas essas maravilhas, porque quando o Senhor Jesus voltar, o verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A partir do verso 5, então agora Paulo, depois da sua instrução, da sua teologia, de toda a sua orientação e exortação, ele faz aqui uma coisa que parece um pouco difícil, meio complicado para muitos. Pensava que Paulo não fosse fazer isso. Então ele vem com a exigência ética: você agora é um homem santo, você agora é um homem de Deus, você agora foi ressuscitado com Cristo, você agora é um cidadão dos céus, então você precisa ter uma ética de vida, você precisa ter um princípio de vida. Nós precisamos ter esta ética e este princípio de vida. Então observe o que Paulo diz. Veja, ele não pediu, ele disse: fazei morrer a vossa natureza terrena. O que Cristo não é que precisava, mas o amor de Cristo e a bondade dele nos alcançou em tudo isso. Agora você tem um compromisso diante dele, e você precisa fazer morrer essa sua natureza da terra, terrena, que só se preocupa com as coisas da terra. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: essas pessoas só se preocupam com o ventre, porque o Deus dele é o ventre. Então Paulo diz assim: fazei morrer a vossa natureza terrena. Todo o Novo Testamento concorda com a eliminação total da vida de tudo aquilo que está contra a Deus. Veja se dá para entender isso. A palavra de Deus ensina os ensinamentos do apóstolo Paulo, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, e nós também precisamos crer que, depois de confessar com a nossa boca o Senhor Jesus como nosso único Salvador e Senhor, é necessário tirar de nós, despir-se de tudo aquilo que porventura venha fazer a pessoa pecar e ser contra Deus. Então Paulo diz: faça morrer essa natureza, porque é necessário que ela morra. Ela não pode mais caminhar com você. Há muitas coisas, meus queridos, na vida do crente, que nós podemos caminhar com elas. Essas não. Essas têm que ser jogadas fora e para nunca mais buscá-la. Então, em Romanos 8:3 diz assim: se pelo Espírito mortificardes o efeito do corpo, da carne, certamente vivereis. Porque os que se inclinam da carne, ou para a carne, vão para onde? Vão para a morte.
mas o que se inclina para o Espírito, vida e paz. Então é necessário. E o Senhor Jesus, observe, Jesus ensinou a mesma coisa quando falou a respeito dos membros do corpo, que induziu ou que induzia a pessoa a pecar, ao pecado. Veja Mateus capítulo 5, para a gente concluir agora. Mateus capítulo 5, verso 29 e o verso de número 30. Mateus capítulo 5 e o 29 diz assim: se o teu olho direito te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. 30. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Se a nossa boca, se o nosso ouvido, se o nosso coração, se as nossas atitudes, meus queridos, está nos levando a pecar, então veja como é. Eu digo maravilhosa porque às vezes a pessoa acha que é um pouco duro. Mas a bondade de Deus é porque Ele não mente. A bondade de Deus é porque Ele fala a verdade. Ele é o Deus da verdade. O problema está nos falsos mestres, que mentem, que enganam. Tinha um moço que estava com esses problemas, então ele foi ao médico. E o médico, quando ele chegava lá, o médico dizia: ô meu amigo, tudo bem com o senhor? Tudo. Ah, doutor, estou passando assim, estou sentindo isso, aquilo. Aí o médico disse: não se preocupe, você vai ficar bom, vamos dar um jeito. E passa um tempo, e passa outro tempo, e passa outro tempo, e o moço não melhorava. Terminou desistindo daquele médico. Foi para outro médico. Aí o médico disse: não, o senhor faça os exames para a gente saber realmente o que é que o senhor está sentindo. Tudo bem. Aí fez os exames. Quando chegou com os exames, disse: olha, os exames seu aqui não está comprovando que o senhor tem problema nenhum. Aí ele pensou: mas o outro médico disse que esse remédio era para o resto da minha vida, que eu ia ficar bom? Disse: não. Não, mas você fez o exame para quê? Para que você fez o exame? Qual foi a finalidade de você fazer os exames? Disse: não, para saber que eu tinha doença ou não. Qual a finalidade da palavra de Deus? Para te dizer. Você é um pecador, você é um miserável, você é pobre, você é cego, você é nu, é despido das misericórdias da graça de Deus, mas você, em Jesus Cristo, você é uma nova criatura. Então tem remédio para a tua vida. Tem remédio para a sua vida. Mas só para concluir a ilustração aqui. Aí o médico disse: você não tem nada, moço, vai trabalhar. Ah, mas eu perco o sono, não durmo. Eu vou lhe dar uma receita. Quando você chegar do serviço, pegue uma bicicleta e vá fazer com a sua bicicleta, no mínimo 2 horas. Ou vá fazer outras atividades físicas. E eu quero ver que quando você chegar em casa 9, 10 horas da noite, você não consegue dormir. E o moço dormiu. E o moço está bom. O moço não tinha doença. Então essa é a bondade de Deus para todos nós, porque Ele é o Deus da verdade. Ele não te bate nas costas, não. Fica aqui, meu amigo, vá do jeito que você veio, fique do jeito que você chegou aqui. Não, você veio ruim, então você precisa sair daqui curado e bom. Por isso que o nosso Deus é bom. No verso de número 10 e 11, nós já citamos, mas, ou melhor, 9 e 10. Quero falar aqui do verso de número 11, do texto que nós estamos meditando nele. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Por quê? Porque Cristo é tudo em todos. Então, por que estas
orientações da palavra de Deus para todos nós. Porque se Cristo não é tudo em nossas vidas, então Ele não é nada. Então não se engane. Não tem o meio Cristo, não tem o meio santo, não tem o meio céu, não tem o meio salvo. Ou é ou não é. E concluo com o verso que o Senhor Jesus diz assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, para viver, adorá-lo, servi-lo, honrá-lo, ensiná-lo, pregá-lo e ver os outros salvos, para a glória de Deus, para a nossa alegria e para o bem da casa de Deus, em receber os frutos que Deus mesmo dá. Mas que Ele nos ajude a fazer isso. E tenho certeza que não só a nossa igreja aqui, mas todos que assim fizerem, serão bem sucedidos. Ele então nos abençoe.